ainda de pé, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Quero falar aqui sobre as bem-aventuranças, e hoje nós iremos meditar nos 3 primeiros versículos deste capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vou ler aqui na nova versão internacional, NVI. Amém? Você está ligado aí? Dê um glória. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu gostaria que todos nós repetíssemos este versículo de número 3. Eu vou contar 3 e você e toda a igreja vai repetir. 1, 2, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Iremos falar nesta manhã sobre essas bem-aventuranças. Queridos, sabemos que traduzido do grego, e o Novo Testamento ele é traduzido do grego, ele foi escrito no grego, e nós traduzimos do português do grego. Esta palavra bem-aventuranças, e algumas traduções da Bíblia já traz essa atualização, diz respeito a felizes. Então, bem-aventurados são, ou felizes são. Trazendo essa realidade, o versículo 3 nos diz que felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu quero iniciar esta mensagem fazendo uma pergunta para você. Uma pergunta simples: você é feliz? Será que existe alguém verdadeiramente feliz? É possível ser feliz no mundo em que vivemos? Nós, de uma forma geral, acreditamos realmente na felicidade? Eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas, arrisco até dizer que todo ser humano busca esta felicidade. Nós buscamos felicidade, nós trabalhamos porque queremos ser felizes, e às vezes através do dinheiro é que algumas pessoas encontram felicidade. A questão é que ser feliz hoje em dia não é a mesma coisa que há 40, 50 anos, porque a felicidade está intimamente ligada à cultura de um povo. Voltem lá para os anos 80. Ser feliz nos anos 80, perdoem-me os mais jovens aqui, eu vivi essa época dos anos 80, nasci em 80. Ser feliz nos anos 80 era totalmente diferente do que ser feliz hoje. A felicidade neste mundo, para mim, tem um significado muito diferente do que tem para os meus filhos e terá para os meus filhos, porque a cultura vai mudando, a sociedade vai mudando. Mas quando nós olhamos para esta palavra, e aqui são palavras de Jesus, este é o sermão mais lindo de toda a história, de toda a humanidade, o Sermão da Montanha. O sermão dado por Jesus. E quando a gente passa a meditar nessas palavras e a estudá-las, nós iremos observar que há uma profundidade gigantesca no que Jesus traz. E Jesus está trazendo aqui sentido para nós de felicidade. Mas ser feliz, no contexto em que Jesus traz, é ser feliz aos olhos de Deus. Há uma diferença, e nós precisamos entender isso. Ser feliz no contexto deste mundo, e
e ser feliz aos olhos de Deus. O que Jesus nos traz aqui como ensinamento é como ser feliz aos olhos de Deus. É como buscar e alcançar esta felicidade aos olhos de Deus. Eu quero perguntar: quantos aqui nesta manhã querem ser felizes aos olhos de Deus? Dê um sinal assim com a sua mão. Oh, que bênção, eu estou falando com o público certo, glória a Deus. Porque há pessoas que buscam felicidade à luz deste mundo, riquezas, poder, fama, glória. Mas Jesus está nos trazendo um ensinamento, e aqui eu estou falando a pessoas que estão buscando a Jesus, porque se vocês não estivessem aqui buscando Jesus, vocês estariam em qualquer outra reunião, menos numa igreja. Então nós temos um objetivo maior, que é buscar Jesus e buscar aprender com Jesus. Então, se estamos aqui para aprender com Jesus, nós precisamos descobrir o que é essa felicidade aos olhos de Jesus e na perspectiva de Jesus. E nós vamos ver aqui alguns aspectos destes versículos. O primeiro, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, sobe ao monte e se assenta. Os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. Há uma divisão de opinião quando os teólogos começam a debater o Sermão da Montanha. Alguns dizem que Jesus falou a todos, a multidão e também aos discípulos. Há quem interprete acreditando que não, Jesus trouxe essas verdades para os discípulos. De qualquer forma, amados, a grande realidade é que os ensinamentos de Jesus está disponível para todos aqueles que querem aprender com Ele. Se você veio aqui nesta manhã com seu coração aberto e disposto a aprender com Jesus, a ouvir aquilo que Ele tem para você e não aquilo que você quer ouvir, porque há uma diferença, sim ou não, daquilo que eu quero ouvir e daquilo que eu preciso ouvir. Nesta manhã Jesus traz para nós uma palavra, aquilo que a gente precisa ouvir, ser feliz aos olhos dele. E todos aqueles que tiverem o coração aberto nesta manhã poderão aprender com ele. Versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele começou a ensiná-los. Este é o segundo aspecto desta mensagem, deste versículo, deste contexto. Nós podemos aprender a ser feliz. Se pode se ensinar, pode-se aprender. Então todos nós aqui nesta manhã podemos aprender a ser feliz, e isto não tem idade para acontecer. Você não pode estar aqui nesta manhã dizendo: já sou avançado em idade, aquilo que eu já vivi já está no passado, agora é só dor e sofrimento. Misericórdia, não pense assim não. Independente da sua idade, se é jovem, se é idoso, você pode aprender a ser feliz. Se Jesus está ensinando, é porque nós podemos aprender a ser feliz aos olhos do Senhor. E no versículo 3, Jesus traz a primeira característica daqueles que são felizes. Entenda que Jesus está falando num mosaico de 9 peças. São 9 características daqueles que são felizes. A primeira característica são os pobres em espírito. E na sequência do texto nós vamos ver Jesus dizendo: felizes são os que choram, felizes são os humildes, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração, felizes são os pacificadores, felizes são os perseguidos por causa da justiça. Quando a gente olha para isso, parece uma falta de bom senso de Jesus, porque eu vou ser feliz quando eu serei perseguido, eu vou ser feliz quando eu terei fome e sede de justiça, eu serei feliz quando eu sou misericordioso, eu serei feliz quando eu me tornar uma pessoa pobre em espírito.
E a gente aprende aqui nesta vida terrena que para eu ser feliz eu tenho que ser rico. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado ou felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui é felicidade aos olhos de Deus, segundo as perspectivas de Deus, não segundo as perspectivas do mundo. Ser feliz aos olhos de Deus, eu vou me ater ao versículo 3. Ser feliz aos olhos de Deus é ser pobre em espírito. Agora, pastor, vamos um pouquinho mais adiante. O que é ser pobre em espírito? Quem são as pessoas pobres em espírito? Para que nós possamos entender a mensagem de Jesus, nós temos que entender o contexto e para quem ele falava. O contexto cultural daquela época. Jesus falava para os judeus e de acordo com a cultura daquela época, até hoje os judeus pensam dessa forma. Ser abençoado por Deus era ser rico. Então as pessoas que tinham maiores posses em dinheiro eram as pessoas abençoadas pelo Senhor. Eles faziam essa conotação. O rico material era o rico espiritual. E aí Jesus ele vem fazendo um contraponto. E quando Jesus falava, ele chocava as pessoas. E o que ele está dizendo aqui é que ser feliz é ser pobre. O que ele está dizendo aqui é que para ser rico nós precisamos ser pobre. E Jesus não está dizendo que ser pobre necessariamente é ser pobre financeiramente falando. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está nos orientando a fazer um voto de pobreza para ser feliz, ou para ser rico espiritualmente nós temos que fazer um voto de pobreza. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: para que vocês sejam felizes, vocês precisam ser pobre em espírito. Pastor, o que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é reconhecer que não se pode realizar nenhum bem por mim mesmo. O que é ser pobre em espírito? É você, nesta manhã, reconhecer que você não pode ser bom em si mesmo. É reconhecer que você é fraco e imperfeito. É reconhecer que você é finito e limitado. Isso é ser pobre em espírito. Eu não posso em mim mesmo. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vi, eu já fiz. Reconhecer que nós somos limitados e finitos. E não confundam isso com baixa autoestima, em nome de Jesus. Não confundamos. Nós precisamos ter uma imagem equilibrada ao nosso respeito. Porque, não sei se você conhece pessoas que só vivem reclamando. Tudo está errado, tudo está ruim, nada está bom. Ó vida, ó céus. Você já conheceu uma pessoa assim? É difícil estar ao lado de uma pessoa assim. Você começa a ser contagiado por essa baixa autoestima. Não é isso que Jesus está falando. Nós precisamos ter uma visão equilibrada a respeito de nós mesmos. Nem lá embaixo, mas também nem lá em cima. Eu sou o herói da pátria, eu posso todas as coisas. E ser pobre em espírito é esse reconhecimento de que eu não consigo amar a Deus como é necessário. Eu não consigo amá-lo como Ele me ama. Ser pobre em espírito é reconhecer: eu não sou capaz de perdoar como Deus quer que eu perdoe. Eu não sou capaz de fazer o bem que Deus quer que eu faça. O que Jesus quer nos ensinar nesta manhã é o seguinte: eu preciso reconhecer que sou limitado, pequeno, insuficiente em mim mesmo para atingir o padrão de vida do reino de Deus. São as características de uma pessoa humilde.
Será que podemos aprender a ser humilde? Será que o arrogante pode aprender a ser humilde, meus irmãos? O que vocês acham? Será que a pessoa soberba, altiva de espírito, pode aprender ao longo da vida a ser humilde? Pode, mas tem um porém. Só podemos aprender a ser humilde, só podemos viver como pessoas pobres em espírito, dependentes totalmente de Deus, com a atuação do Espírito Santo. Por nós mesmos, meus queridos, nós não podemos, porque o pecado age em nós. Mas pastor, eu pensei que quando eu aceitasse a Jesus como meu único suficiente Salvador, pensei que quando eu passasse a frequentar uma igreja, eu ia receber como um passe de mágicas, uma nova identidade, e eu ia agir diferente. Meu querido, não diz respeito a você, diz respeito ao Espírito Santo que passa a atuar em você. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele vai nos orientar, dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Encham-se do meu Espírito, diz o Senhor. No capítulo 15 de João, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém, olha a verdade do Evangelho para nós nesta manhã: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muitos frutos. Você quer dar frutos? Você quer viver, passar a ser uma pessoa pobre em espírito, uma pessoa humilde, para ser feliz aos olhos de Deus? Esteja no Senhor. O cristão só dá frutos quando nós permanecemos em Jesus. Jesus vai dizer: pois sem mim nada podeis fazer. Arthur, isso é ser pobre em espírito, é reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus você não vai ser capaz de amar a sua esposa como deveria. Sem Jesus você não vai ser capaz de amar o seu esposo como deveria. Sem Jesus nós não seremos capazes de manter o nosso relacionamento conjugal e a nossa família no altar de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Queridos, o pecado nos empobreceu, mas a graça de Deus derramada sobre nós nesta manhã faz-nos reconhecer a nossa incapacidade e a nossa total dependência de Deus. Quantos dependem do Senhor aqui inteiramente? Levante a sua mão e glorifique ao nome dEle. Aleluia! O pecado nos fez ter uma visão distorcida de nós mesmos. Vamos lá para Gênesis. Coloca aqui na tela Gênesis capítulo 3. Olha o que o pecado fez conosco. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha o questionamento de Satanás para a mulher. Foi isso que o Senhor disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Este é o decreto de Deus: comam de tudo, a árvore que está no centro não comam, não toquem, porque do contrário, se vocês o fizerem, vocês morrerão.
Olha a tentação da serpente. Olha como ela engana a humanidade, representada em Eva e em Adão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus disse: se tocar vão morrer. A serpente diz: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão. Olha a tentação. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que Satanás está plantando no coração de Adão e Eva é essa soberba, essa dependência, ou melhor, independência. A tentação aqui é tirar a total dependência de Deus para que eles se tornassem independentes. Se vocês comerem, vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês serão como Deus. Em outras palavras, vocês não precisarão mais de Deus, porque serão conhecedores do bem e do mal. E a Bíblia vai dizer na sequência: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Pergunta que eu faço para você nesta manhã: você é dependente do Senhor ou tem se tornado uma pessoa independente? Quem é você? Será que você é daquela que bate a mão no peito e diz: deixa comigo que eu resolvo? Você é uma pessoa que já não sente mais a necessidade de dobrar os seus joelhos na presença dele e falar: Senhor, abençoa o meu dia, eu preciso do Senhor. Será que você ainda se lembra em conversar com o Senhor dizendo: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, eu sou dependente do Senhor? Será que você tem feito do Senhor o teu pastor em nome de Jesus? O que Ele traz para nós aqui nesta manhã é: sejamos pobres em espírito. Toda dependência de Deus é fruto do pecado. Nós somos, aliás, toda independência de Deus é fruto do pecado. Nós somos dependentes inteiramente do Senhor. É o Senhor que pode nos ajudar a ser o que Ele quer que nós sejamos. O Senhor tem obras na sua vida, o Senhor tem projetos para você. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são maiores do que os seus próprios caminhos. Mas esteja na presença dEle. Eu não estou fazendo uma proposta aqui para que você seja um religioso compulsivo. Tem uma visão equilibrada de si mesmo, mas não deixe de ser independente do Senhor. Eu gostaria nesta noite que você saísse daqui dizendo: eu posso todas as coisas, mas não por mim mesmo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Jesus. Tudo eu posso, porque tem um que me fortalece, porque eu me submeto a um senhorio. Aleluia. Eu gostaria que você saísse daqui desta manhã com o sentimento de que há um Deus que cuida de você. Há um Deus, como nós louvamos aqui, que nos ama, me ama, me ama, me ama. Independente do que eu faça, talvez você esteja aqui assim como eu, em construção, buscando ser mais parecido com Ele. Glória a Deus pela tua vida. Tem esse discernimento de que Ele está com você. E para finalizar, para toda característica de pessoas que são felizes aos olhos de Deus, há uma bênção. Depois leia todo esse capítulo 5. Para toda característica tem uma bênção. E no versículo 3, a bênção para aqueles que são pobres em espírito é: pois deles é o reino dos céus.
Oh, glória a Deus. O reino dos céus é para os pobres em espírito. De quem que é o reino deste mundo, meus irmãos? O reino deste mundo são para os ricos, para os poderosos. Mas de quem é o reino de Deus? No reino de Deus não se faz política. O reino de Deus não se conquista com riquezas. O reino de Deus não precisa ter influências ou ter milhões e milhares de seguidores nas redes sociais. O reino de Deus é para quem tem uma característica de caráter, a característica da humildade. O reino de Deus não é para aquele crentão, sem querer julgar ninguém aqui, que gosta de apontar o irmão. Você precisa ser como eu, senão você não vai entrar no céu. Você precisa usar essa gravata bonita aqui, vestir esse terno, porque senão você não entra no céu. O reino de Deus, segundo Jesus, são para aqueles que são pobres em espírito, para aqueles cuja característica de caráter é a característica da humildade. E neste reino, Jesus é o rei. Neste reino, Jesus é o dono. Ser pobre em espírito não significa ser medíocre ou sem valor. Ser pobre em espírito diz respeito a abrir mão, muitas vezes, do nosso ser, dos nossos direitos para obedecer a Deus. Provérbios 29, eu termino com este versículo. Provérbios 29, versículo 23, a Bíblia vai dizer: a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. Se coloque de pé em nome de Jesus.